Queridos irmãos, irmãs, que este encontro de almas e corações nos remeta às catacumbas, onde se reuniam os primeiros seguidores de Jesus, e reavivem em nós a lembrança da sua figura, ecoando o convite que nos fez de amarmos a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. Simão Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, foi a pedra angular do cristianismo pós-partida de Jesus, juntando-se a João e Tiago. Fundaram entre Jerusalém e Jope a Casa do Caminho. Vale recordar que a estrada entre Jerusalém e Jope era passagem obrigatória de todos aqueles que se dirigiam à sinagoga. Homens de todas as estirpes, recordando que os pobres, os estropiados, os que serviam quase ou totalmente escravizados ao Império Romano e submetidos pelos seus próprios irmãos ou judeus, reconhecidos porque vieram deserdados de tudo, como espíritos amaldiçoados. E por fim, também eram impedidos de frequentar a sinagoga, nem a religião. Junto aos seus pares, eles tinham a permissão de participar. Por aquela estrada passavam pedintes e criminosos, mulheres de má vida e homens cruéis. Não poderia ser uma casa tranquila. Muitas contendas existiram dentro dela. E uma das mais célebres foi exatamente o debate entre Paulo, convertido anti-Saulo ao cristianismo, e Tiago, em torno da circuncisão, um ritual externo, mas que tinha grande significado para o judaísmo. E foi Pedro, aquele que ficou marcado em nós como o que desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco. Foi ele quem apaziguou em nome do cristianismo. Esse Pedro, que tempos antes recebia calorosamente as damas da alta sociedade judaica, esposas, filhas, mães, irmãs de governadores, senadores, intendentes, recolhedores de impostos, porque Tiago, ele conseguia transitar muito bem entre os cristãos e os judeus. E por um bom tempo conseguiu deter a perseguição que mais tarde, enfurecida, levou muitos mártires à arena. Mas um dia, quando Pedro recebia essas damas que praticamente sustentavam aquela casa,
que sempre estava lotada e nunca deixou de receber ninguém que lhe bateu a porta. Mas naquele momento, as portas estavam cerradas e ouviu-se um grande tumulto na sua área externa. E logo a seguir, alguém esmurrava fortemente até que a porta entreabriu-se e adentrou o recinto uma mulher perseguida que seria apedrejada. Ou seja, provavelmente, essa mulher dividia o leito, inclusive, com os esposos e familiares das damas que se encontravam dentro da casa. Ela ajoelhou-se, conhecia muito bem o apóstolo Pedro. Ajoelhou-se aos pés dele e disse: em nome do teu Cristo, livra-me dos meus perseguidores. Eu não tenho culpa. Pedro rapidamente olhou para as damas da sociedade indignadas. E desta vez, praticamente com o olhar, elas cobravam de Pedro uma atitude digna do judaísmo, não do cristianismo. Ao seu lado, João, e ao lado das mulheres, Tiago, com um olhar recriminador, porque sabia, administrava as finanças da Casa do Caminho, e sabia que se elas deixassem de contribuir, talvez escasseassem os recursos para o serviço, sem saber o que fazer. Pedro correu para o interior, ajoelhou-se no meio do seu humilde aposento, verteu lágrimas de aflição, o coração compungido batia descompassado. E ele clamou por Jesus, clamou pela orientação do Mestre em situação tão restrita e difícil. Fechou os olhos, juntou as mãos ao peito, elevadas ao céu, e tão concentrado estava que não percebeu que o Senhor aparecera. Aproximara-se do apóstolo e perguntou: Pedro, o que se passa contigo? Incrédulo, ele abriu os olhos primeiro para ter certeza de que realmente era Jesus quem ali estava e a ele se dirigia. E o Senhor aguardava, silencioso, pacífico, mas com aquele olhar penetrante que tantos conheciam. Pedro, o que se passa contigo? Senhor, tu não vês a aflição em que me encontro? Entre os teus ensinos e a necessidade de receber os donativos materiais para sustentar a tua obra. Jesus sorriu e relembrou Pedro: quando foi que nós tivemos um lugar para recostar a cabeça ou para nos abrigar? E quando foi que nós recusamos ajuda aos aflitos da terra? Em nome do meu Pai, eu vim exatamente para os pobres, para os doentes, para os excluídos. E agora, Simão Pedro, és tu quem tens que decidir. A quem queres atender?
a Deus nosso Pai que está nos céus, ou ao poder efêmero que a qualquer momento, cansado, abandonará a obra, porque com ela contribuem para serem reconhecidos, louvados e obedecidos futuramente. Pedro, está muito claro o que deves fazer. E desapareceu. Pedro ergueu-se, fortalecido pela presença do Mestre. Agora não tinha dúvida. Claro que ele estava comprando uma guerra com Tiago principalmente. Mas ele era um seguidor do Cristo. Voltou, recomposto, aproximou-se da irmã que vergada chorava sem que ninguém ousasse aproximar-se dela. Mas Pedro o fez. Tomou-a pelos braços, ergueu-a, aconchegou-a ao peito e disse: "Se bem-vinda, minha irmã. Em nome do Cristo e de nosso Pai que está nos céus." Abraçou-a e encaminhou-se para a enfermaria, onde se encontravam os atendidos da casa. Quantas guerras Pedro enfrentou para manter-se no caminho fidedigno do cristianismo, que no primeiro século começou a ser tenazmente perseguido. E se não fossem esses apóstolos, esses cristãos forjados nos desafios das catacumbas, talvez o cristianismo tivesse desaparecido da terra. Porque logo chegavam os que procuravam adaptá-lo às suas crenças, para não ferir a sociedade. E embora parecendo que Tiago estava do lado contrário, ele foi a ponte que protegeu por muito tempo os irmãos do caminho. A estrada de Jerusalém e Jope era uma estrada muito tumultuada. Ali nós podemos dizer que vimos erguer-se com absoluta certeza o primeiro templo religioso voltado para o exercício da cristandade, que hoje, interpretado por cada religião, serve ao cristianismo, tal qual a casa espírita. Mas não podemos esquecer, ao contrário do que muitos imaginam, que seja um lugar absolutamente tranquilo, sereno, onde os desafios não nos alcancem. Mas não é assim. As luzes do Espiritismo nos alargam os horizontes, nos falam das leis divinas ou naturais, entre elas a lei de causa e efeito, a lei de trabalho, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de destruição, e todas as que se pareiam com elas para direcionar-nos os passos no trilho do cristianismo. Que grande dificuldade desponta para cada um de nós. Nós recolhemos de um livro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Os Ângulos do Cristianismo, do nosso irmão Francisco Ferraz,
uma pesquisa muito interessante que vale para nós agora. Ele considera, levanta, que desde a época do Império Romano, quem queria ser esclarecido buscava a filosofia. Quem queria ter uma intercessão para os seus problemas imediatos, procurava a religião. E não é que isso vigora até hoje? A maior parte de nós busca a casa espírita em tempos de aflição, quer resultados imediatos. Fomos educados através dos séculos pelos dogmas impostos pelo catolicismo e nos acomodamos de tal maneira que agora, sob as luzes do Espiritismo, o aguilhão que nos move ou que nos remove do campo da ociosidade moral tem nos ferido profundamente, de forma contundente, cobrando-nos um trabalho eficiente, perseverante e contínuo. E como temos dificuldade de compreender isso? Vimos a casa espírita, aqueles que chegam pela primeira vez, sem o conhecimento do espiritismo, acreditando que ele se reduz à palestra pública, ao passe ou ao tratamento espiritual, às tarefas da mediunidade, às tarefas da promoção e assistência social e ao favorecimento intercessório dos benfeitores espirituais, para afastarem da nossa estrada qualquer obstáculo, ou melhor dizendo, cobramos pedágio do Cristo. Eu lhe ajudo, mas o Senhor remove as dificuldades da minha vida, porque se elas chegarem, o Senhor já sabe, eu vou ficar impedido de ir a casa. E nos inconformamos com os acontecimentos que sucedem em nossa existência, começando por aqueles que existem no reduto mais íntimo, que é o lar, que é a família, negligenciando o trabalho ímpar e primordial que temos com esses espíritos. E recordando que entre os que habitam a nossa casa, e que de uma forma maravilhosa André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 39, Ponderações, define a micro-humanidade. O grupo consanguíneo, formado por espíritos que nos são moralmente afins. Não sobra dúvida. Uns que nós já conquistamos no elo do amor, mas que nos são afins. E outros que são desafetos, que nós conquistamos na estrada por onde transitamos. Mas ele também faz uma outra definição. Ele define a humanidade como a macrofamília ou a família do Cristo, formada por espíritos que nos são afins.
Então, quando negligenciamos a família e vamos para o centro espírita, muitas vezes pedindo aos benfeitores que transformem os nossos familiares, nós não saímos do círculo das nossas afinidades. E, obviamente, quanto mais adentramos a casa espírita, quanto mais convivemos intimamente com os nossos companheiros de tarefa, mais nós passamos a enxergar neles a família da qual nos queixávamos. E aí vem algumas desavenças, desencontros, e algo que eu até vou citar, mas eu sei que já é coisa do passado, chamado melindre. Porque graças a Deus o espírita hoje não sofre, está vacinado contra o melindre. A casa espírita é a casa do caminho, mas numa estrada muito mais complexa do que aquela entre Jerusalém e Jope. É a casa onde, por opção, nós vamos buscar a nossa identidade espiritual, estudando as obras da codificação, conforme Santo Agostinho nos assevera, na pergunta 919, homem, conhece-te a ti mesmo, como o mais saudável caminho de evolução. Frase que ele copiou de Sócrates, que por sua vez copiou exatamente do oráculo de Delfos e tomou para si. E esse conhece-te a ti mesmo muitas vezes nos desanima, porque conforme eu vou conhecendo as minhas facetas, primeiro fica difícil de aceitar. E depois, quando aceitamos, como é difícil trabalhar. Vocês concordam? Reconhecer as nossas deficiências e nos empenharmos em domar as nossas más inclinações, porque esse é o objetivo primordial do espírita. Está lá no capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, item 4. O verdadeiro espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empenha em domar as suas más inclinações. O espiritismo não nos pede perfeição. Aliás, para quem não sabe, a Revista Espírita, em dezembro de 1861, nos apresenta um longo material intitulado Organização do Espiritismo. E quando trata do objetivo do Espiritismo, é muito claro ao dizer: o Espiritismo não vem procurar os perfeitos da Terra, mas aqueles que se dispõem a alcançar essa perfeição. Porque o objetivo do Espiritismo é a melhoria moral da humanidade. Não está falando de quem frequenta o centro espírita, nem está falando da cura imediata, está falando que aquele que procura o centro espírita, reconhecendo as suas imperfeições, deseja um método de aprendizado para superá-las. Ponto. E aí a gente diz, como Kardec também deduziu, bom, cada reencarnação é uma etapa. Cada etapa reencarnatória, o próprio corpo físico tão denso é, os seus sentidos são limitados, então eu não me recordo do que eu fiz lá atrás. Como é que eu vou cuidar de algo que eu não sei o que é? Essa é a nossa âncora de salvação. Eu não me torno melhor
do que eu já consigo ser, porque eu não sei os defeitos que eu tenho. Olha. E aí Kardec pergunta aos espíritos da codificação, na questão 909. A vida no campo biológico, no campo físico, não torna extremamente difícil o homem tomar ciência das suas deformidades e vencê-las? Essa, para mim, foi a resposta que mais me impactou. Das 1018, em algumas edições, 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Marquem o número 909. Não torna difícil? E os espíritos respondem: oh não, às vezes é bem fácil. Ah, como não tendes vos esforçado para domar as vossas más inclinações. O meu mau gênio chama-se obsessão. Ah, é um espírito obsessor que se aproximou de mim, mas não é por afinidade moral, não. É que ele está vendo o meu trabalho dentro do centro, dentro da mediúnica, e percebe que eu estou assim, arrancando os espíritos das trevas, e ele não quer. Então ele está se vingando de mim. E outras desculpas, muito parecidas com essas. Eu hoje não consegui vir ao trabalho espírita, porque vocês não imaginam o que os nossos irmãozinhos inferiores fizeram comigo para que eu não conseguisse vir. Eles colocaram na minha frente todo tipo de espírito intolerante, começando lá em casa. Eu lutei, mas não consegui vir. E quando nós saímos da reunião mediúnica, depois de atender os espíritos que comparecem, de tentar demovê-los da ânsia de vingança, de perseguição, de crueldade, e saímos tão felizes, dizendo assim: hoje, nosso grupo foi excepcional. Nosso dialogador ganhou o Oscar. Porque sabia, os espíritos chegaram no momento que não tinham nem o que falar, ficaram mudos, ficaram sem argumentos. Aí a gente empurra a cortina dos bastidores espirituais e deixa o trabalhador olhar o que aconteceu e vamos revisar a tarefa. Meu irmão, você está numa casa de caridade, nós somos os servidores do Cristo. Aí o Espírito está lendo o nosso campo mental, está vendo como a serviço do Cristo, eu perdi as estribeiras com a família o dia inteiro em casa. Quantas vezes no trabalho eu não respeitei os meus companheiros. Que aula excepcional de falta de educação eu dei na condução ou no trânsito. E agora eu falo com uma voz veludosa. Nós somos os servidores do Cristo. Seja bem-vindo. E começamos o esclarecimento. Que devemos perdoar, que devemos nos liberar de guardar a mágoa, a ofensa, que a reencarnação nos oportuniza a sermos melhores, que o Espiritismo, chega uma hora que é tanta besteira que a gente fala e que ele sabe que a gente não faz, que ele diz: nem vou perder meu tempo discutindo. E cala a boca. E eu vou para casa convencido de que eles foram resgatados, choraram, agradeceram. Quantas vezes chega um espírito à nossa reunião mediúnica e se apresenta e nós dizemos: seja bem-vindo, meu irmão. E ele diz: eu não sou seu irmão, coisa nenhuma.
Aliás, se você soubesse quem eu sou, você nem me receberia aqui. Não, meu irmão, todos nós somos espíritos em dificuldade, mas espíritas estamos fazendo um esforço. Então, eu sou um pedófilo e eu não me arrependi do que fiz. Ah, meu irmão, mas quando você conhecer a lei de causa e efeito, a reencarnação, blá, 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 vamos para casa. Não sei o que acontece, que o espírita doa tanto fluido que ele come quando acaba a reunião. Ele come. Aí ele senta para tomar um lanche, liga a televisão e está dando lá que foi preso um pedófilo. A gente trata aquela notícia como tratou o irmão no centro. É preso. Daqui a pouco ele paga e sai da cadeia. Uma pessoa dessas tem que morrer. E o que foi ao centro ainda está vinculado ao seu campo mental, vendo a sua verdade. Então é diante desses desafios que Allan Kardec escolhe para o capítulo 20 do Evangelho o tema Os Trabalhadores da Última Hora. E fala daqueles que estavam disponíveis numa praça e que foram desde a primeira hora recebendo convite para trabalhar ao preço de 1 denário. E que ao final do dia, os que ali estavam disponíveis também foram contratados ao preço de 1 denário. E quando o dono do local chamou a todos e pagou, os que começaram antes reclamaram como é que eles que trabalharam o dia inteiro iriam receber a mesma coisa dos que chegaram no último período. Mas o que conta não é o tempo, é o cumprimento do dever. E o cumprimento do dever parte da disposição de cada um. Os que chegaram primeiro àquele local foram contratados. Mas podem ter certeza que o Senhor da vinha só contratou os outros ao final do período, porque de antemão sabia que eles não estavam lá na primeira hora, porque procuravam o emprego em outros lugares, mas queriam trabalhar. Os trabalhadores da última hora, quando conscientes da sua responsabilidade, podem realizar uma obra excepcional. E exatamente ele vai colocar nesse capítulo um item muito importante. A partir do tópico número 4, missão dos espíritas. E como é que ele começa conversando conosco? Não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? Não está se referindo à Europa. Está se referindo ao velho homem. Obviamente, o velho homem não é tão cristão quanto pensam. Ele atende em primeiro lugar aos chamados da vida material, às necessidades imediatas do seu corpo físico. Empenha todos os seus esforços para conquistar as coisas que lhe trazem realização no mundo material. Mas o que é que nós estamos fazendo pela nossa parte imortal que é o espírito? Qual é a previdência
que estamos preparando, investindo para o retorno ao mundo espiritual, onde permanecemos por muito mais tempo do que somando todas as reencarnações que tivemos. Vamos encontrar isso em A Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual. E a pergunta 921 do Livro dos Espíritos, que diz: que vez por outra pernoitamos numa estalagem rude que é a Terra. Ora, um pernoite é o menor período da completude do dia. É um pernoite, mas nós investimos tudo para esse pernoite. Já como espíritas que dizemos ser, pelo espírito que somos, pela família a qual pertencemos, a macrofamília ou humanidade ou família do Cristo, formada em sua quase totalidade por espíritos imperfeitos, cuja residência, cuja graduação escolar é feita num mundo de provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? É um mundo que agasalha espíritos imperfeitos, que são aqueles que já avançaram a ponto de conhecer o bem, mas as suas más tendências em maior número os fazem caminhar de forma vacilante. Então ele nos convoca e vai adiante nos advertindo, dizendo: não vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O que poderiam ser as línguas de fogo? As provas, as aflições, que vão atestar a nossa resistência moral. Então elas se sucederão. Acabou um problema, vem outro pior. E se não vier, pare e pense. Você não avançou na matéria. E tem que repetir. Vai adiante e diz: ó verdadeiros. Por quê? Tem os falsos adeptos do espiritismo? Tem. Aqueles que vão à casa espírita, que recebem algumas denominações, entre eles uma muito interessante chamada papapasse. Então assim, passa a semana fazendo um monte de coisas que nem vale a pena citar. E aí, com o hábito arraigado das escolas religiosas do passado, nós vimos tomar o passe como quem vai à igreja confessar e comungar, para nos permitirmos repetir as mesmas coisas, esquecendo Jesus, que impondo as mãos sobre a cabeça dos que o procuravam, rogando-lhe cura, dizia: vai e não tornes a pecar. Recordando que a palavra pecar no aramaico, o aramaico era uma linguagem pobre, queria dizer errar o alvo. Então você errou o alvo. Você quer ser bom? Está no caminho errado. Mude a rota. Altere o seu caminho, para não voltar a adoecer, para que não lhe aconteça algo pior. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, ide e pregai. Aí todo mundo fala: estou perdido. Eu não dou para fazer palestra. Se me colocar para fazer uma palestra, eu desencarno. Mas quando vamos a Paulo, ele é muito claro. Quando ouvimos Francisco de Assis, ele também é muito claro. Quando fala aos seus discípulos: ide e pregai. E só, em último caso, utilizem a palavra.
E Paulo diz que nós somos cartas vivas do Evangelho. Quando dizemos que somos espíritas ou dizemos que somos cristãos, a pessoa que lê a nossa carta e fica procurando o selo de quem nos enviou, que no caso é o Cristo. Como é que uma carta que se apresenta em nome do Cristo não faz nada que o represente? Tem alguma coisa errada. Outras cartas são em branco. São aquelas que deixa a vida me levar, vida leva eu. Não fazem diferença, só não querem ser incomodadas. Há cartas falsas, que apresentam uma aparência, mas na intimidade são outra. E isso mereceu, em A Gênese, uma classificação de caracteres evolutivos, que são 3. Eu para comigo, eu para com a minha família e eu para com a humanidade. E eu fico pensando se não são esses 3 caracteres evolutivos que Emmanuel traduziu em disciplina, disciplina e disciplina para o Chico. Olha, Chico, não adianta você querer aparecer servindo a outro e não se melhorar. Chico, não adianta você querer se melhorar e não atender a sua família, não servir à sociedade. Não adianta você ser bom para a sociedade, um déspota dentro de casa. Então, é como se fosse uma média tirada entre esses 3 caracteres, somados, divididos por 3, vai dar o nosso patamar evolutivo. Pensemos, porque está muito claro. Mas aí ele vai de uma forma mais enfática e diz assim: é chegada a hora. Quem estipula a hora é o Cristo, não somos nós. Quando a gente diz assim, ao sermos convidados para uma tarefa na casa, quem me dera, mas quem sabe na próxima reencarnação, não é nem na próxima semana, a gente joga lá para frente, a gente nem sabe quando vai ser a próxima reencarnação, nem sabe se vai nascer espírita ou se vai nascer cristão. Porque às vezes, para a gente sentir a perda da oportunidade, nós vamos nascer num país e numa religião longe da cristandade. Seremos aquelas almas bucólicas que terão saudade que não sabe do quê, mas tem saudade da época que era cristão, que tinha toda uma seara convidando ao trabalho, um líder tocando o coração, e tinha uma saudade do controle remoto e do sofá. Sabe que na época da pandemia isso foi maravilhoso, que o Bezerra ia lá em casa. Eu não precisava ir até o Bezerra, porque ele sabia que eu não podia sair de casa. Olha só. É hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos. Um dos hábitos sacrificados é esse, da ociosidade. Os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. O que é fútil? Aquilo que não me acresce nada à alma. Aquele valor que eu vou usufruir por pouco tempo. Mas quando eu desencarnar, não vai fazer a mínima diferença. Ide pregai. Os espíritos elevados estarão convosco. Pregareis o desinteresse aos ávaros.
a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Pregareis, levarei para ser lido em mim, exemplificarei. Então, aos espíritas, a grande missão é revolucionária, porque tudo que está inserido neste trecho é o que vemos lá fora. Os dissolutos, os déspotas, os ávaros, a imoralidade tomando ares de normalidade. Todo mundo faz. Mas Jesus faria? Jesus aceitaria? Então percebam que o convite que nos é feito é até pior do que o da Casa do Caminho, porque nos convoca a fazer a diferença no lugar em que estamos, a enfrentar as adversidades com serenidade, mas não é um dogma imposto, é uma certeza adquirida, porque eu sei de onde provém essas adversidades, eu sou o arquiteto da minha própria existência, e em minhas tendências estão descritas as minhas deficiências. Eu sou uma pessoa autoritária, eu sou uma pessoa ociosa, que sempre me ponho nas costas de alguém para usufruir de um bem-estar. Eu sou uma pessoa extremamente crítica do outro, mas eu não faço nada por aquilo que em mim incomoda o outro. Eu sou um bom companheiro de jornada ou de aventura? Porque hoje casamento está quase sendo uma aventura, uma viagem que em algum momento a gente sabe que vai acabar. Ninguém mais se desvela para o comprometimento do caminho, para construir sobre aquilo que começou na base da paixão, a estrutura robusta do amor, da parceria, da amizade, da tolerância. Quando Jesus nos pede tolerância, Ele já está nos dizendo que ninguém vai ser igual a mim, mas eu ainda me imponho que o outro tem que ler na minha cartilha. E esse trabalho, ele começa dentro da casa espírita. Ser espírita dentro da casa espírita é fácil, porque ali nós somos incentivados pelos que já o são, e iludidos pelos que se fantasiam de ser. Mas lá fora, ter uma atitude espírita cristã, à frente dos meus adversários, eu não me envergonhar de dizer que sou espírita. Sabe aquela história? Eu só torço para aquele time quando ele está na primeira divisão ou ganhando os campeonatos. Se ele começa a perder, eu troco a camisa. Perceberam que nós temos feito isso com o Cristo? Perceberam? Que tem dias que eu estou mais cristã e tem dias que eu estou menos cristã e tem dias que eu não quero nem ouvir falar do Cristo. Tem gente que diz, só falta Jesus querer que eu seja crucificado igual a Ele. Então percebam que a nossa missão é desafiadora. É para nos levantarmos, é para trabalharmos, e é para encontrarmos os benfeitores e o próprio Jesus no meio do caminho, junto aos que necessitam do nosso amparo material, mas principalmente aos que necessitam do nosso amparo moral.
abrir a porta da nossa alma para receber qualquer tipo de espírito. Como Pedro, depois da intimidade com Jesus, acolheu aquela mulher de má vida. Já imaginaram o que ele enfrentou? Porque as mulheres feridas saíram da casa do caminho e tomara, olha o espírita de hoje, bom, e tomara que no meio dos homens que apedrejaram ou tentavam apedrejar, elas tenham encontrado os próprios maridos. Porque se ela era uma mulher de má vida, se ela se prostituía, ela tinha parceiros. E quando Jesus olhava para os fariseus, para os sacerdotes, e os chamava de raça de víboras, de hipócritas, de túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro, ele estava dizendo isso. Eles se adornam de adjetivos, mas não vivem a disciplina, a moralidade que pregam e impõem aos outros. E nós? E nós? É claro que se ficássemos aqui vasculhando as obras básicas, teríamos muitas outras reflexões a serem feitas. Mas encaminhando para o final, nós vamos deixar uma história singela que está na abertura do livro Pontos e Contos do Irmão X, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Um conto que foi retirado da literatura de Longfellow, um escritor norte-americano, e que narra que um monge que trabalhava num mosteiro, cuja função começava com os alvores do dia, quando o sino tocava, ele dirigia-se à parte externa do mosteiro, porque era uma clausura, e atendia, como Pedro, João e Tiago, todos os aflitos da estrada. A uns cuidava das feridas, a outros oferecia o alimento, e a todos a vivência do Cristo, acolhendo-os. E esse monge tinha um grande sonho. Ele queria ver Jesus. Então ele acordava muito antes do horário previsto para o seu trabalho, e como Simão Pedro, ele se ajoelhava no meio do seu singelo aposento e pedia a Jesus que surgisse diante dele. E um dia, Jesus surgiu. Quando ele abriu os olhos e viu o Mestre materializado, estatelou-os incrédulo e disse: Senhor, tu viestes. E quando acabou de pronunciar esta pequenina frase, o sino tocou. Ele ficou entre levantar e servir ou aproveitar um instante com Jesus, talvez nunca mais tivesse essa oportunidade. Mas o cristianismo que ele vivia, ele era uma carta viva do Evangelho, o convocou para o trabalho. Os olhos verteram lágrimas, mas ele se ergueu e foi servir. E parece que naquele dia a fila se entuplicou, não acabava. Mas quando acabou, exausto, com o coração apertadinho,
Ele voltou para os seus aposentos para aspirar a energia santa que Jesus com certeza lhe deixara. Mas quando abriu a porta, Jesus estava lá, esperando por ele. Ele caiu de joelhos e disse: Senhor, tu me esperastes? Sim, e se tivesses ficado, imediatamente eu teria ido embora. Pensem nisso. Quando com o controle na mão, com lives por todo lado, você pensar nesta verdadeira catacumba do Cristo, onde nós nos refugiamos dos perseguidores para refazermos-nos, Senhor, o que eu faço, e escutá-lo dizer: tens dois caminhos, Pedro, ou atendes ao cristianismo, ou deixas o cristianismo e atendes aos homens. Infinita gratidão, muita paz, que Jesus nos abençoe.